O que aconteceria se a Rússia e o Japão entrassem em guerra? Esse é o cenário fascinante que vamos desvendar neste vídeo. Com as relações internacionais à beira de um precipício, a possibilidade não é tão absurda quanto parece, como logo descobriremos. Mas antes, vamos explorar a história recente e compreender por que as relações se deterioraram tanto que uma guerra está em jogo. Japão e Rússia estão entre as principais potências econômicas e militares mundiais. Isso, naturalmente, levou os países a terem uma rica história entrelaçada com guerras e relações cordiais. Um dos maiores precursores da primeira Revolução Russa, em 1905, foi a Guerra Russo-Japonesa de 1904. O Japão Imperial venceu a guerra contra a Rússia Imperial, o que contribuiu para o crescente descontentamento social e abalou a autoridade da nobreza russa. O colapso do Império Russo e sua reformulação como União Soviética aumentaram as tensões entre o Japão e o novo Estado, pois ambos competiam pelas mesmas regiões que antes pertenciam à China Imperial. Além disso, Japão e Rússia dividiram o controle da ilha de Sakhalin em 1905, após a Guerra Russo-Japonesa, formalizando o arranjo em 1925. Apesar dos planos japoneses de atacar a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, estes foram preteridos em favor de investidas contra os Estados Unidos da América e outros países ocidentais. Como o curso da história é imutável, sabemos que os Estados Unidos da América venceram a guerra contra o Japão. Contudo, a União Soviética reivindicou o território no fim da Segunda Guerra Mundial, deixando sua marca antes do término oficial do conflito. Como resultado, em 1945, a União Soviética invadiu as Ilhas Kuril, um arquipélago a nordeste de Hokkaido e a sudoeste de Kamchatka, e recuperou Sakhalin. A ocupação e anexação das Ilhas Kuril pela Rússia continua sendo um ponto delicado nas relações russo-japonesas. O Japão sustenta que as Ilhas Kuril do Sul ainda lhe pertencem, alegando que a ocupação russa não definiu totalmente o status da ilha. Embora uma declaração conjunta tenha sido assinada em 1956 para formalmente encerrar o estado de guerra, um tratado de paz formal entre as duas nações ainda precisa ser assinado. As ilhas em si são relativamente pequenas e pouco habitadas. Porém, o controle russo do restante das Ilhas Kuril garante à Rússia direitos de pesca em uma área muito maior ao redor do arquipélago comparado ao Japão. A Rússia possui a quarta maior zona econômica exclusiva do mundo. Cerca de 40% da Rússia está no Oceano Pacífico, tornando suas possessões no Pacífico, incluindo as Ilhas Kuril, vitais para o potencial pesqueiro do país. Os países precisam acordar sobre direitos de pesca e cotas nas zonas econômicas mútuas, pois o Japão pesca salmão e truta que desovam nos rios russos e a Rússia pesca lulas na zona econômica exclusiva japonesa. Apesar de historicamente os países terem conseguido fechar acordos de pesca anualmente, as negociações para salmão e truta foram suspensas em 2022 e 2023 devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. As relações entre Japão e Rússia permanecem tensas a apenas um passo do conflito, devido à contínua disputa sobre as Ilhas Kuril, que corta a zona econômica exclusiva japonesa, e a possibilidade da Rússia minar essa mesma zona econômica exclusiva. Recentemente, isso se complicou ainda mais devido à aliança próxima do Japão com os Estados Unidos da América, enquanto a Rússia buscou apoio da China, rival de longa data do Japão. As alianças conflitantes entre as duas nações intensificam os motivos para a hostilidade mútua aberta. Isso culminou com a Rússia declarando o Japão como uma das nações em sua lista de países não amigáveis, em meados de 2022, após sua invasão à Ucrânia em uma chamada Operação Militar Especial. Desde então, a Rússia encerrou um acordo que permitia aos ex-residentes japoneses das Ilhas Kuril ou seus familiares visitar as terras sem visto. Essa ação reafirma a autoridade administrativa da Rússia sobre as ilhas, podendo deteriorar ainda mais as relações entre os dois países. Com o Japão e a Rússia à beira da guerra, o que aconteceria se um dos lados decidisse fazer um movimento mais ofensivo? Vamos ver como a força militar e as táticas dos dois países se comparam e qual sairia por cima. Primeiramente, deve-se notar que a Rússia é um dos poucos países do mundo com armamento nuclear. Porém, o mesmo não se aplica ao Japão. Isso é especialmente preocupante para o Japão,
o único país que experimentou ter bombas nucleares lançadas sobre ele quando os Estados Unidos da América atacaram Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. As políticas de segurança da Rússia priorizam uma resposta nuclear completa caso a segurança do país seja muito ameaçada. Como o próprio presidente russo Vladimir Putin colocou quando a política nuclear foi revisada pela segunda vez em 2024, a Rússia poderia usar armas nucleares contra uma ameaça crítica à soberania do país. Esta frase ambígua sugere que a Rússia poderia responder com armas nucleares, mesmo que o agressor utilize guerra convencional. Embora uma invasão japonesa às possessões russas no Pacífico ou Extremo Oriente possa desencadear uma guerra nuclear descontrolada, a resposta da Rússia provavelmente se limitaria à guerra convencional. Apesar da grande presença militar da Rússia, os sistemas de defesa no Extremo Oriente são menores comparados aos destinados a dissuadir a OTAN no oeste do país. Ao discutir um potencial conflito entre o Japão e a Rússia, é melhor considerar os tamanhos relativos das frotas das nações na área. Para o Japão, essa é a frota inteira do país, mas para a Rússia, é apenas a frota do Pacífico, uma parte do armamento naval russo total. Em termos numéricos, a frota japonesa tem potencial para superar em muito a frota do Pacífico russa. Por exemplo, a Rússia tem apenas cerca de 46 navios de guerra de superfície constantemente destacados na área, sendo um único cruzador, o Variag da classe Slava, e parece que a Rússia o reposicionou para longe do Pacífico, no Oceano Índico. Relatórios recentes confirmam que o cruzador Variag retornou a Vladivostok em agosto de 2024, após um destacamento de 7 meses com parada no Sri Lanka, sugerindo um foco atual em operações regionais no Pacífico. Os outros grandes navios da frota do Pacífico incluem 4 destroyers da classe Udaloi I, construídos entre 1980 e 1990. Havia um quinto navio, mas foi declarado inativo em 2005 sem relatos recentes de redistribuição. Além disso, com cada navio tendo cerca de 30 anos, a Marinha Russa periodicamente retira um destroyer do serviço ativo para modernizar seus sistemas eletrônicos e de armamento. Como resultado, a frota do Pacífico provavelmente terá menos navios ativos simultaneamente, reduzindo significativamente sua capacidade operacional. Contudo, a frota do Pacífico russa compensa sua menor dimensão com um elevado potencial de combate de longo alcance. Para esse propósito, a frota possui mais de 20 corvetas anti-submarino e de mísseis, navios projetados para destruir alvos à distância. Isso sugere que a estratégia principal da Rússia no Pacífico será defensiva, utilizando mísseis de longo alcance em seus submarinos, com pelo menos 11 confirmados em patrulhas permanentes na região, ou corvetas para reduzir a pressão de possíveis adversários. O desdobramento da frota russa do Pacífico visa, ostensivamente, dar o máximo de espaço possível para a China, aliada de longo prazo e parceira estratégica da Rússia. Isso indica que a frota inteira tem passado por grandes esforços de modernização para contra-atacar as abordagens iniciais dos Estados Unidos da América, não da frota japonesa. A maior parte da frota no Pacífico adotou postura agressiva durante exercícios militares conjuntos entre China e Rússia. Alguns desses exercícios foram realizados próximos ou dentro das águas reivindicadas pelo Japão, piorando as relações entre esses países. Contudo, a frota russa do Pacífico é projetada para auxiliar especificamente a da China, a maior marinha do mundo em número de navios. Apesar da superioridade naval dos Estados Unidos da América, as capacidades defensivas da Rússia no Pacífico, projetadas para contra-atacar ações ofensivas, podem dificultar uma invasão puramente naval do Japão. Como mencionado, o Japão tem vantagem numérica sobre a frota do Pacífico russa. O Japão possui 2 destroyers de helicópteros dedicados, que podem funcionar como pequenos porta-aviões, aumentando significativamente sua capacidade de realizar ataques aéreos. Isso permitiria à Marinha japonesa pressionar o continente russo e prender a frota do Pacífico em alto mar. Além disso, a Rússia tem 11 submarinos confirmados na frota do Pacífico, enquanto o Japão possui 24 em serviço, com mais 4 planejados para a próxima década. Com mais que o dobro de submarinos à disposição,
a marinha japonesa provavelmente conseguirá criar uma zona de controle muito mais eficaz sobre o mar do Japão, ameaçando abater navios sem retaliação. E por que isso é importante? O Mar do Japão pode ser o primeiro cenário de um possível conflito entre Japão e Rússia. Se mais nenhum país entrar no conflito, o que discutiremos adiante, o Japão provavelmente tentará controlar de imediato a região ao redor de Hokkaido, incluindo as contestadas Ilhas Kuril. Para isso, o alvo natural de um ataque japonês seria a sede do Comando da Frota do Pacífico Russo em Vladivostok, na região russa da Manchúria Exterior. Vladivostok é a cidade mais estratégica no extremo oriente russo, sendo uma base crucial para a Frota do Pacífico da Rússia e expandindo sua presença militar no Mar do Japão. A cidade é bem defendida, equipada com modernos sistemas de defesa aérea russos, sendo crucial para controlar a região. Ao mesmo tempo, relatórios recentes destacam esforços para reforçar posições defensivas em Chukotka, uma área igualmente vital na fronteira nordeste da Rússia. A importância estratégica de Chukotka está em sua localização, a apenas 55 milhas do Alasca, no ponto mais estreito do Estreito de Bering. Essa proximidade faz dela uma região crítica para monitorar os Estados Unidos da América, movimentos militares e navais, especialmente entre os oceanos Pacífico e Ártico. A linha antiaérea em Chukotka reforça a capacidade russa de monitorar e reagir à atividade nas águas disputadas. Além disso, a recente guerra na Ucrânia forçou a Rússia a repensar o posicionamento de suas tropas. Segundo o relatório de final de 2022, os fuzileiros navais normalmente estacionados em Vladivostok foram realocados para a Ucrânia, participando diretamente do combate. As tropas da 40ª Brigada de Infantaria Naval e da 155ª Brigada de Infantaria Naval da Guarda da Frota do Pacífico Russa teriam perdido até 300 soldados em Pavlivka e arredores apenas em novembro de 2022. Isso dificulta determinar o número de tropas destacadas para defender Vladivostok de uma ameaça no leste russo. Isso significa que Vladivostok provavelmente seria um dos principais alvos de uma invasão japonesa. A frota japonesa pode tirar proveito de seus 36 destroyers, comparados ao único da Rússia, que pode nem estar no Pacífico naquele momento. Há uma pequena complicação nesse plano inicial, no entanto, e são as próprias Ilhas Kuril. Segundo um relatório de dezembro de 2022, a Rússia começou a implantar sistemas móveis de lançamento de mísseis nas ilhas. Isso também é provavelmente o motivo pelo qual a Rússia proibiu os cidadãos japoneses de visitar as ilhas, pois agora estão sendo usadas principalmente para defesa militar. O sistema russo Bastion tem mísseis com alcance de até 310 milhas, insuficiente para atingir o Mar do Japão. Contudo, isso daria à Frota do Pacífico russa, oriunda do Mar de Okhotsk, ou à Frota Ártica russa, uma considerável capacidade defensiva adicional. Apesar da Rússia não ter mais infraestrutura ligando Vladivostok e outras cidades na Sibéria e no Extremo Oriente a Moscou e outros centros populacionais, isso não significa que ela seja inexistente. Vladivostok poderia ser reforçada facilmente do resto da Rússia por terra ou mar, já que as Ilhas Kuril permitiriam que a frota russa se estendesse pela costa russa sem grandes impedimentos. Além disso, o terreno montanhoso da região tornaria quase impossível um ataque anfíbio desembarcando infantaria fora de Vladivostok para um cerco tradicional. Isso implicaria que o Japão precisaria exercer total supremacia marítima e aérea ao redor de Vladivostok para tentar um desembarque, algo para o qual a nação pode não estar preparada, já que seu exército é construído para defesa, não para operações ofensivas. Mas falando em supremacia aérea, suponha que o Japão realinhe seus objetivos militares para medidas mais ofensivas. Quais aeronaves estão disponíveis para a Ucrânia e como se comparam à Força Aérea Russa? O caça mais comum no Japão é o Mitsubishi F-15, desenvolvido nos anos 80, com base no F-15 da Boeing, na época McDonnell Douglas. Com mais de 200 dessas aeronaves em serviço, a Força Aérea Japonesa provavelmente será capaz de montar um forte esforço ofensivo contra as aeronaves russas, que devem ser os MiG-31 ou Su-34, estacionados ao redor de Vladivostok. O F-15 se compara bem ao MiG-30 I-1, com maior alcance operacional e de balsa, mais opções de armamento e radar preciso, sacrificando um pouco da velocidade máxima. A Força Aérea Japonesa está modernizando seus F-15
e integrando os avançados F-35 de quinta geração à sua frota. A Lockheed Martin foi contratada para produzir 105 F-35 AZ-42 F-35Bs para o Japão, com alguns dos aviões a serem produzidos no país pela Mitsubishi sob licença. Contudo, esses planos indicam que melhorias significativas nas capacidades aéreas do Japão, especialmente para operações ofensivas, só serão possíveis após 2025, quando os F-35C devem começar a entrar em serviço. Por outro lado, os F-35 estão entre os caças de superioridade aérea mais avançados do mundo. Sua adição poderia fornecer ao Japão opções ofensivas aprimoradas, potencialmente criando aberturas no mar do Japão e apoiando objetivos estratégicos mais amplos, como mirar em Vladivostok e avançar para o território russo. Com tudo isso em mente, um cenário em que o Japão ataca a Rússia é altamente improvável. Observamos que o potencial militar do Japão não visa o ataque. O exército japonês atual é construído principalmente para manter uma defesa ao redor do arquipélago, com a marinha, a força aérea e os sistemas antiaéreos voltados para tornar o Japão o mais difícil possível de invadir. Mas e se isso acontecer? E se a Rússia decidir atacar? Nesse caso, a captura de Hokkaido provavelmente será um dos principais objetivos iniciais da Rússia. Se a Rússia assumir o controle do Mar do Japão, provavelmente dominará livremente as águas do norte do Japão. No entanto, ao contrário da Ucrânia, o Japão tem uma aliança militar completa com os Estados Unidos da América. Isso significa que um ataque da Rússia ao Japão envolveria os Estados Unidos da América em uma guerra ao seu lado. Enquanto você pode pensar que a Rússia teria algum tempo antes dos Estados Unidos da América, as forças não conseguiram de fato chegar ao Japão. Na verdade, o Japão é o país com o maior número de soldados em seu território, excluindo os Estados Unidos da América em si, e tem mais do que a Alemanha. Além disso, os Estados Unidos da América estabeleceram bases militares no sul do Japão para servirem de pontos de entrada, marinha no Mar da China Oriental para impedir pressão militar da China no exterior. O sistema de defesa de mísseis do Japão, composto por 2 camadas, reforça suas defesas. A Força de Autodefesa Marítima do país interceptaria mísseis lançados de destroyers russos durante a fase intermediária, e a Self-Defense Forces Aérea os interceptaria com sistemas de defesa aérea Patriot Advanced Capability 3, ou Patriot Advanced Capability 3 durante a fase terminal. As forças americanas próximas forneceriam informações sobre lançamentos de mísseis detectados por seus satélites de alerta precoce e possivelmente realizariam ataques retaliatórios contra o agressor. Por outro lado, as atuais capacidades antimísseis do Japão são consideradas insuficientes para defendê-lo contra a China, maior aliada da Rússia. Se a Rússia declarasse guerra ao Japão e os Estados Unidos da América o defendessem, é possível que a China se tornasse o principal agressor no início do conflito. Mas mesmo isso não é totalmente certo, já que a China está em uma posição precária, tanto militarmente quanto geopoliticamente. Apesar dos avanços significativos na tecnologia militar chinesa, após o colapso da União Soviética, as aeronaves e navios mais modernos da China ainda estão muito aquém dos equivalentes contemporâneos dos Estados Unidos da América. Apesar de a China ter feito melhorias significativas em sua força aérea e marinha, cada avanço ainda está décadas atrás da tecnologia ocidental, segundo especialistas do Ocidente. Por exemplo, os novos jatos de combate Stealth Chengdu Jet-20 foram projetados para contrapor os F-35. Os projetos escolhidos pelo exército chinês para o J-20 foram baseados em projetos roubados do F-35 durante seu desenvolvimento décadas atrás, além da engenharia reversa de um F-117 que caiu no Kosovo em 1999. O F-117 possui um sistema de radar e stealth ultrapassado. Portanto, presume-se que o J-20 não tenha paridade com as aeronaves modernas dos Estados Unidos da América em termos de stealth. Além disso, o J-20 teve reformulações no motor para aprimorar suas capacidades, sugerindo que o design não atendia completamente aos padrões ocidentais desejados pela China. Mas por que estamos discutindo o J-20? A tecnologia militar da Rússia na guerra eletrônica, força aérea e marinha teria ficado consideravelmente atrás da China. E se a China não conseguir produzir uma aeronave que possa competir com o F-35, então é provável que a Rússia nunca consiga. Isso é reforçado pelo fato de que o orçamento militar chinês é o segundo maior do mundo,
cerca de US$ 231 bilhões em 2024. Isso equivale a 1/3 do orçamento militar dos Estados Unidos da América no mesmo ano. Porém, antes da invasão da Ucrânia, o orçamento russo era de apenas cerca de 60 bilhões de dólares. A Força Aérea Russa provavelmente não terá aviões modernos suficientes para ameaçar seriamente as defesas do Japão. É por isso que uma guerra entre Rússia e Japão provavelmente seria um conflito menor, dentro de uma guerra maior entre Estados Unidos da América e China. Nesse cenário, se nenhum dos lados lançar mísseis nucleares, os Estados Unidos da América e aliados da OTAN estarão contra a China, com Índia, Austrália, Coreia do Sul e Japão, como forças auxiliares dos Estados Unidos da América. Por outro lado, os principais aliados militares da China, especialmente os próximos geograficamente, são apenas Rússia e Coreia do Norte, sendo que a tecnologia militar norte-coreana está anos atrás da russa e ocidental. Assim, a Rússia não pode guerrear eficazmente contra o Japão, pois isso arrastaria a China para um grande conflito com os Estados Unidos da América. O comércio atual da China, além do Indo-Pacífico e da Ásia Central, é feito principalmente pelo Estreito de Malaca. Em um conflito China, Estados Unidos da América, Índia, os Estados Unidos da América e a Índia possivelmente conseguiriam bloquear as rotas marítimas chinesas, isolando economicamente a China de seus principais parceiros comerciais. A China já iniciou a implementação de um plano para contrariar essa estratégia através da ambiciosa Iniciativa do Cinturão e Rota, que em parte conectaria a China ao Paquistão por via terrestre. Os portos paquistaneses poderiam aceitar cargas do Oriente Médio e da África, evitando o comércio naval pelo Estreito de Malaca e Mar do Sul da China, mas ainda passando pelo Golfo de Adén e Oceano Índico. No entanto, o progresso na Iniciativa do Cinturão e Rota tem sido lento, dado o grande endividamento dos países participantes do projeto. Após a pandemia de coronavírus atingir a Ásia, os países onde a infraestrutura da Iniciativa do Cinturão e Rota está sendo construída se endividaram ainda mais com a China, causando mais atrasos. Além disso, a invasão russa da Ucrânia tem o potencial de azedar a relação entre a China e outros participantes da Iniciativa do Cinturão e Rota. O agravamento do conflito no Oriente Médio prejudicou os projetos econômicos da China na região, atrasando ainda mais a implementação dos seus planos. China. Quando você junta tudo, a China está efetivamente bloqueada de um conflito militar no futuro próximo, já que uma guerra não nuclear drenaria severamente sua economia. Isso significa que é improvável que a China permita que a Rússia faça movimentos muito agressivos contra aliados dos Estados Unidos da América em sua região, incluindo o Japão. Por enquanto, China e Rússia só podem continuar realizando exercícios militares para fazer sua presença ser sentida e realizar o posturing para ver até onde podem ir sem consequências. Por outro lado, as rigorosas políticas defensivas do Japão, um exército não treinado para operações ofensivas e o terreno desfavorável na Rússia perto de Vladivostok, sede da Frota do Pacífico, indica que o Japão provavelmente também não fará movimentos ofensivos. Isso é reforçado pelas políticas de dissuasão nuclear da Rússia, que estão em constante mudança. Uma guerra não nuclear pode levar a China e a Rússia a um declínio econômico, mas uma guerra nuclear total poderia destruir os países do hemisfério norte, matar bilhões e alterar irreversivelmente o clima. Portanto, a real força militar do Japão e da Rússia não é tão relevante no contexto geral. A tecnologia militar avançada do Japão pode lhe dar uma vantagem em uma guerra defensiva. Contudo, um conflito entre esses países implicaria em militares ainda mais avançados se enfrentando, deixando Rússia e Japão em segundo plano perante suas alianças. Independente das estratégias de guerra escolhidas, eles necessitarão de total suporte dos aliados e os ganhos obtidos serão apenas parte de campanhas militares mais amplas para alterar as fronteiras geopolíticas globais. Qual sua opinião? A Rússia vai atacar o Japão ou vice-versa? Deixe-nos saber nos comentários e obrigado por assistir. Confira agora: Japão desfere golpe devastador contra a Rússia. Ou clique neste outro vídeo.